Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Aline Brito, a gente está começando aqui o Café com Gestão da Anorec São Paulo e nesse primeiro episódio a gente está muito feliz de ter como convidada a doutora Karine Scandiuzzi, que é titular do primeiro tabelionato de notas e protesto aqui de Mojimirim. Karine, quero iniciar agradecendo que você aceitou o nosso convite, muito obrigada por estar fazendo parte desse novo projeto da Anorec São Paulo. Eu que agradeço, Aline, por essa oportunidade de estar aqui e dividir um pouco com vocês da nossa experiência. Excelente. Karine, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória, desde a época da tua formação até chegar a titular aqui do primeiro tabelionato de notas e protestos de Mojimirim. Eu estudei em escola pública estadual até a 8ª série, que hoje corresponderia ao 9º ano, né? No primeiro ano do ensino médio eu me mudei, saí de casa, fui fazer o ensino médio em Uberaba. Eu sou de Aramina, uma cidade no estado de São Paulo com 5.000 habitantes. E do ensino médio eu passei na faculdade e me mudei para São Paulo. Fui fazer USP, o Lar de São Francisco. Terminando a faculdade de Direito, estudei por 2 anos e passei no 3º concurso de cartório, assumi Mojimirim em 2005, com 25 anos na época. Caramba, então esse foi o único cartório que você assumiu e que está até hoje? O único. Aqui eu comecei e aqui eu estou. Maravilha, que show. Eu queria saber quais foram, ou principalmente os teus maiores desafios voltados à gestão quando você assumiu o cartório. Eu falo que o maior desafio é que a gente sabe tudo da parte jurídica, né? Formação em direitos, anos estudando, e a gente chega num cartório e não sabe nada de administração. Então a gestão, eu falo que o lidar com pessoas, a parte de gestão é o mais difícil. Isso realmente não se aprende na faculdade de Direito, né? Não. Diante de todos esses desafios que você, e ainda mais com 25 anos, né, assumiu aqui o cartório, como é que você superou e como é que você vem superando esses desafios? Porque a gente sabe que com o passar do tempo também novos desafios vão aparecendo. Como é que você vem lidando com isso? A gente procura se aperfeiçoar, buscar conhecimento nessa área. Então, aí comecei a fazer cursos dessa outra área, buscar assessoria e buscar cursos de liderança, de gestão, criando uma identidade organizacional mesmo para a serventia, né? Buscando a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, levando isso para a população, mostrando a seriedade do nosso trabalho. E aí a gente vai vencendo e cada dia é um novo desafio. Sim. Você estava falando sobre cultura organizacional e aí você também tem que envolver os seus colaboradores nessa questão da cultura organizacional, porque não é fácil, né? É algo novo, digamos assim, tanto para vocês que fazem parte da liderança, mas para eles que são os colaboradores também. Como é que vocês conseguiram fazer com que eles se envolvessem nessa cultura organizacional, que você falou da identidade, de missão, visão, os valores do cartório? Como é que você fez para que eles conseguissem se envolver também com isso? A gente já tinha reuniões, né? Mas aí a gente começou a levar isso no dia a dia para eles, mostrar para eles a importância disso, de se identificar com isso, com os nossos valores, para que a gente consiga uma caminhada juntos. Que o desenvolvimento do cartório é um desenvolvimento para eles também, né? Principalmente as gerações mais jovens, isso tudo é muito importante para eles. E então é integrar a equipe nessa trajetória. Muito bom. Quando a gente fala também um pouquinho, você falou que um dos seus grandes desafios era a gestão de pessoas, né? E aí a gente sabe, você falou aí da geração mais nova. Provavelmente aqui existem pessoas de várias gerações, né? Como é que você vem tratando esses desafios voltados à gestão de pessoas? A gente tenta valorizar, né? Com treinamentos, levando conhecimento e também ao mesmo tempo fazendo avaliações. A gente consegue fazer as avaliações de pesquisa de satisfação para saber como que os clientes estão avaliando, né, os nossos colaboradores, a avaliação jurídica, então tudo acaba sendo avaliado e levado para eles para
verificar se o desempenho está sendo da forma com que a gente espera. Quando a gente fala de gestão de pessoas, vocês também fazem algum tipo de avaliação voltado ao clima organizacional dos... Sim, anualmente a gente faz uma pesquisa de clima para saber também internamente como que eles estão sabendo, pensando, né, a serventia. Essa pesquisa é anônima, porque a ideia realmente é ter um feedback deles, né, de como está sendo a nossa caminhada, o que eles sugerem, o que pode ser diferente, e aí analisar e tentar administrar da melhor maneira. Excelente. Você falou que tem pesquisa de satisfação de cliente, avaliação jurídica, outras avaliações, tem também a parte da satisfação através de pesquisa de clima organizacional. Tudo isso, e você falou também que faz reuniões, vocês registram isso? Porque muitas vezes o que a gente percebe é um pouquinho assim de casa de ferreiro, espeto de pau quando a gente fala de cartório, porque muitas vezes os cartórios eles realizam reuniões, por exemplo, né, fazem algum tipo de avaliação, dão feedbacks para os colaboradores, mas acaba não ficando nada registrado. Como é que vocês, se vocês registram, primeiramente eu gostaria de saber, e se isso é importante na sua visão para a gestão? Eu confesso que lá atrás nada era registrado. Lembro na minha primeira auditoria externa, né, que eu contratei, eu falava tudo que eu fazia, eu falava, cadê o documento? Eu falava, não tenho, não tenho. E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo, hoje tudo é registrado em ata, né, temos toda a documentação, isso é muito importante, até eu falo para a memória, né, não só administrativa, mas para você poder analisar e tomar as decisões adequadas, mas para os próprios colaboradores. Muitas vezes fala assim, quando mesmo foi comentado aquilo, foi decidido, então está lá na ata, foi escrito como foi feito, todos assinam, dão a ciência, então é totalmente diferente a hora que você tem o documento. Quando a gente fala um outro ponto, digamos, um outro tripé muito importante, né, uma parte do tripé que também é muito importante para a gestão, é a parte de processos. Você falou, por exemplo, que as atas, as reuniões que você fazia, você não registrava, passou a registrar. Em termos dos processos, o que a gente busca, obviamente, aí eu vou falar como usuária dos serviços de cartório, a gente busca a questão da padronização, né? A questão da segurança jurídica. Eu registro tudo que a gente faz, a gente registra em cartório, e aí eu gostaria de saber assim, o que é que vocês fazem para garantir a questão, obviamente, da segurança jurídica e da padronização dos serviços, dos processos de vocês, como é que vocês trabalham com isso? Hoje a gente tem todos os nossos procedimentos regulamentados em instruções de trabalho. A gente faz os treinamentos dessas instruções, porque não adianta eu ter tudo documentado e estar guardado na gaveta, né? Então os nossos colaboradores são treinados nas instruções de trabalho para que tudo seja, se você chegar na serventia, for atendido por um colaborador ou por outro, o serviço ele tem que ser prestado da mesma forma. É assim que a gente leva a segurança para o nosso cliente. Excelente. Você falou que estava tudo documentado, né? As instruções de trabalho, os procedimentos operacionais. Vocês revisam esses procedimentos ou de quanto em quanto tempo? Você falou que também as pessoas são treinadas nos procedimentos. Vocês treinam as pessoas de quanto em quanto tempo em cima desses procedimentos? Como é que vocês fazem isso? E como vocês avaliam, se tem algum tipo de auditoria interna, que vocês avaliam que esses procedimentos estão sendo feitos de forma padronizada? A correção, a atualização dos procedimentos, ela é no mínimo anual, muitas vezes acaba sendo um período menor, porque com as mudanças legislativas que a gente tem, né, então sempre que tem alguma mudança, eles são revistos, ou no mínimo anualmente eles são revistos. Toda revisão que tem alteração, então os colaboradores são novamente treinados. E aí uma novidade que a gente implementou há um ano e meio mais ou menos, são as auditorias internas, na qual nós temos auditores treinados, né, com certificação, e eles fazem as auditorias para justamente verificar se os nossos procedimentos estão sendo seguidos e também verificar as oportunidades de melhoria, né. Ou seja, que o cartório realmente está bem redondo, né, Karine? Esperamos que sim. Falando um pouquinho de liderança, porque a gente sabe que os nossos colaboradores, eles se espelham muito nas suas respectivas lideranças, né, nos gestores.
Como vocês trabalham as lideranças do cartório? Obviamente, no cartório não tem só você como líder, temos outros líderes. O que é que vocês fazem para estar desenvolvendo essa liderança e que os colaboradores, né, eles tenham esse, quando eu crescer eu quero ser igual aos meus líderes. O que é que vocês vêm fazendo? A gente já tem há alguns anos um comitê de qualidade. Ele é composto pelos líderes dos setores, né? Esses líderes são nomeados por mim, que são pessoas da minha confiança, e a gente tenta alinhar a gestão para esses líderes estarem mais próximos dos colaboradores e poder a gente conseguir analisar tudo que precisa ser alterado e o que precisa ser mantido. Perfeito. Quando a gente está falando também de liderança, os colaboradores, eles têm livre acesso, ou quais seriam as ferramentas, digamos assim, os canais de comunicação que os colaboradores eles teriam para chegar à liderança ou chegar diretamente a você com sugestão ou alguma angústia também, porque a gente não pode dizer que sempre vai ser ideias, mas eles podem em algum momento ter algum tipo de angústia. Existem canais específicos, vocês têm canais para que os colaboradores eles possam se manifestar junto a você e às demais lideranças? Além das próprias pesquisas, né, que são feitas anualmente, a gente tem as caixas de sugestão interna que eles podem usar. Se eles quiserem fazer alguma questão mais anônima, muitas vezes eles não querem se identificar, então a gente tem um canal que a gente chama de canal de denúncia, mas que também serve para eles estarem colocando. E os líderes, eles estão sempre próximos, né? Eu falo que mesmo eu estou sempre próxima dos meus colaboradores e aberta, e a gente está sempre conversando. Em relação a questões jurídicas e contábeis, né? Jurídicas, obviamente, a gente sabe que do conhecimento de vocês, mas vocês têm algum tipo de apoio na questão jurídica, na questão contábil? Como é que vocês trabalham aqui no cartório? O jurídico, realmente a parte jurídica sou eu mesmo, né, que estou sempre me especializando nessa parte. Quando a gente precisa de alguma coisa mais específica que foge da nossa área, aí eu tenho os advogados que eu costumo contratar. E a parte contábil, a gente tem um escritório de contabilidade especializado em cartório que nos faz a assessoria. Tá. A Anoreg São Paulo também auxilia nessas questões jurídicas quando... Com certeza, né? A gente tem sempre os treinamentos também com a Anoreg São Paulo, as atualizações, os congressos e os canais de comunicação com eles, sempre alguma dúvida um pouco mais complexa, a gente solicita apoio. Você é associada da Anoreg São Paulo. Eu queria saber, já que a gente está falando da associação, desde quando você se associou à Anoreg São Paulo? Não sei se você lembra mais ou menos o ano. E quais são os benefícios, Karine, que você percebe em ser associada da Anoreg São Paulo? Eu sou associada desde o início, desde quando eu assumi o cartório, já me associei à Anoreg. Eu acho muito importante você ter esse apoio. Uma coisa que eu acho muito legal deles, por exemplo, eles têm um acesso ao sistema de Libras, né? Que então, assim, para uma cidade menor como Mogi, fica difícil eu ter um funcionário aqui à disposição que tenha Libras, então a gente não tem, na cidade a gente não tem isso. Então a gente tem essa disposição feita pela Anoreg, toda a questão de treinamentos também, que eles estão, né, há alguns anos passando essa parte de treinamentos de gestão também, auxiliando. Então eu acho uma associação bem completa. Você falou a questão de disponibilizar, né, a parte de Libras, por exemplo, e aí isso toca na questão de acessibilidade. Vamos falar um pouquinho de acessibilidade, já que você tocou nesse assunto. O cartório, o que é que o cartório, como o cartório se adaptou? Obviamente tem essa parceria com a Anoreg para ter um intérprete de Libras, né, e me parece que é menos de 1 minuto você consegue já o intérprete. E eu queria saber, assim, além dessa questão do intérprete de Libras, que outras questões o cartório foi se adaptando para ficar cada vez mais acessível para a sociedade, para a população?
Nós fizemos todo um estudo de acessibilidade, né? Hoje isso é muito importante, com banheiros acessíveis, a parte também de funcionários sempre atentos, porque eu falo que a acessibilidade muitas vezes não é só física, né? Hoje a gente também tem a acessibilidade cultural, então muitas vezes a gente tem um sistema de senha, mas tem sempre alguém ali atento, alguém com dificuldade para acessar esse sistema, alguém está ali assessorando. Então, a gente tem que estar sempre se modernizando para atender a todos. E a estrutura física do cartório de ter, por exemplo, rampa de acesso, as portas mais largas, balcão rebaixado, tudo banheiro acessível. Excelente. Queria saber agora, Karine, quais ferramentas ou métodos você usa para gerir o seu tempo em relação ao que é prioridade e ao que é urgente. Porque normalmente tudo que chega é urgente, né? E a gente sabe que, na verdade, a gente é uma só pessoa. O que é que você faz para dizer, não, isso aqui é prioridade, isso aqui é urgente, isso aqui sou eu que tenho que fazer, isso aqui eu vou delegar. Como é que você trabalha isso aqui? Quando você começa a estruturar, eu falo, a serventia, verificar tudo que é feito. Tem um organograma com distribuição de funções, com delegação de funções, formas de verificar se as funções estão sendo corretamente realizadas. Aí você consegue distinguir o que precisa ser feito por você naquele momento e o que pode ser feito por outras pessoas. Como é que você vem medindo o sucesso da tua equipe? Internamente com as avaliações e externamente através das premiações, né, das certificações que a gente vem buscando há alguns anos, que eu falo que é assim que você sabe se você está realmente no caminho correto, né. Hoje, o cartório, qual é a premiação atual do cartório? Hoje nós somos NBR 15906 certificados, né? Nós somos PQTA Diamante em 2024. E recebemos o selo Cartório Mulher também da Noreg em 2024. Quais são os planos de premiações para esse ano de 2025? Recertificar, né? E conseguir o cartório. Agora a Noreg lançou outros selos e nós vamos buscar esses selos também de acessibilidade e manter o Cartório Mulher. E buscar o PQTA novamente? Com certeza. Os novos selos é uma parceria também da Confederação, né? Da CNR, perfeito. Existe algum estilo ou estratégia de gestão que você usa para melhorar o trabalho do dia a dia aqui no cartório? A gente faz um planejamento estratégico, né, anualmente e tem que fazer o controle. Eu falo que no início a gente fazia o planejamento e o controle, na hora que a gente ia ver, não estava muito adequado. Também a gente evoluiu nesse sentido de fazer o planejamento, fazer as checagens e rodar, a gente fala, né, rodar o PDCA. Karine, você falou agora de planejamento estratégico. Às vezes a gente escuta muito de cartórios que ainda não têm uma gestão implantada, por exemplo, que por que implantar um planejamento estratégico em cartório? Parece assim que é como se não combinasse, né? E aí eu queria saber de você, se vocês usam, por exemplo, indicadores de desempenho, se vocês avaliam isso, se isso facilitou, por exemplo, a tua gestão, o que é que implantar um planejamento estratégico, o que é que trouxe de vantagens para você como titular do cartório? Quando você implanta um planejamento estratégico, você consegue analisar quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, como você melhora esses pontos, como você pode melhorar os pontos fortes, né? Quais são as oportunidades que a gente tem na sociedade, quais são as ameaças, tudo que a gente consegue analisar e prever muitos problemas, né? A gente deixa de ser o bombeiro que sai apagando e a gente passa a resolver o problema antes, muitas vezes, do que ele aconteça. Com os indicadores, a gente hoje a gente tem 18 indicadores já implantados, vamos aumentar os indicadores esse ano porque a gente verificou a importância disso na gestão, no dia a dia. A hora que você analisa, você começa a perceber que se você está evoluindo, se você não faz esse tipo de análise, de planejamento,
como que você sabe se você melhorou, se você piorou? Eu falo que é a forma real de você ter a certeza que você está no caminho certo. Você deixa de estar no achismo, né? Justamente. Acaba o subjetivismo, né? É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Eu estou com várias perguntas aqui e ainda estou acrescentando outras aqui, né? Você já deve ter percebido isso aqui. Eu queria saber, assim, o teu estilo de liderança. Como é que você motiva, como é que você inspira os membros da sua equipe? Eu acho que é realmente seguindo os... Eu falo que eu já escutei de vários aqui. Eu queria ser como você é minha inspiração. Principalmente as mulheres, né? A gente está num mundo que não deixa de ser masculino, o mundo de cartório. Hoje tem muitas mulheres, mas quando eu assumi, a gente era a minoria. E a hora que você mostra que com organização, estudos, você consegue ter todas as partes da sua vida, você consegue ter tempo para tudo. Um equilíbrio, justamente. Né? E aí todo mundo fala, nossa, realmente dá. Então a gente vai junto, a gente vai lutar junto com você. Ai, é inspirador. Inspirador. Até mesmo assim, eu também sou mulher e mais um motivo também que a gente queria que o primeiro episódio fosse com mulher também, e ainda mais alguém que recentemente ganhou o selo Cartório Mulher, né? O que faz com que essa bandeira esteja ainda mais, né, tremulando ali para que novos caminhos sejam traçados. Você falou que os colaboradores, quando eles precisam falar com a liderança, eles têm vários canais. Esses canais também são utilizados para eles darem ideias, eles também, por exemplo, você falou que faz muita reunião. Eles têm a oportunidade de se manifestarem nas reuniões, de darem ideias? Como é que acontece isso aqui? Sempre. Falo que toda reunião eu abro para que eles se manifestem. Muitas coisas que nós já fizemos foram ideias deles, tanto que a gente tem o funcionário inovador, né, do ano. Então eu estimulo muito que eles deem ideias, sugestões. Nem todas a gente consegue implantar, né, como toda gestão, mas é muito importante. Eu falo, eles estão diretamente ligados com o público, então é muito importante a visão deles na gestão do cartório. Como é que você envolve os membros da sua equipe na resolução de problemas? Porque às vezes tem uns problemas que a gente vira a noite pensando e não consegue. E aí eu queria saber se nesses desafios mais complexos, né? E aí envolve também um pouco do teu estilo de liderança, se você envolve teus colaboradores ou os outros líderes, os outros gestores do cartório, como é que você faz isso? Quando o problema é mais complexo, aí é o comitê de qualidade, eu falo que ele entra em ação, porque uma cabeça sozinha, muitas vezes, principalmente quando ela está com algum problema, ela não consegue achar a solução. E aí uma pessoa ali do seu lado, ele pode estar enxergando o problema de uma outra forma e a solução está no ponto de vista dele e não no seu. É muito importante saber ouvir. A gente estava chegando, a gente está aqui no seu cartório, e aí a gente estava chegando aqui e a gente percebeu que inclusive você está com uma campanha no peito aí, né, mostrando o mês verde, e vi também que vocês estão com uma campanha de arrecadação de alimentos, e aí eu queria saber de você se o cartório, claro que tem, porque eu estou vendo, mas assim, quais são as práticas sociais e ambientais que o cartório tem para a sociedade e qual é a importância de um cartório se envolver em desenvolver práticas socioambientais. A gente também possui um comitê social, a gente é muito voltado para isso. Eu falo que o cartório ele também tem que devolver um pouco para a sociedade, não só da segurança jurídica que a gente leva, que eu falo que isso é o carro-chefe dos cartórios, né? Mas devolver sim, ajudar na parte social e na parte ambiental. A gente tem campanhas anuais que a gente faz em prol da cidade, já fizemos palestras inclusive no Outubro Rosa, e mensalmente a gente sempre busca alguma campanha, alguma questão para levar para todos.
E a campanha, vocês, por exemplo, vocês agora estão arrecadando o que exatamente? Agora a gente está na campanha de Páscoa, em prol de uma instituição da cidade que trata de crianças carentes. E quando a gente vai fazer a campanha, como a gente faz? A gente escolhe a instituição que vai ser beneficiada pela campanha, a gente entra em contato com essa instituição, verifica qual a necessidade dela naquele momento e aí a gente busca auxiliar nessa questão. Importante. Isso é um ponto que você falou, que quando a gente faz campanha social, é extremamente importante que depois da escolha da instituição, perguntar a ela qual é a necessidade, né? Para ir exatamente no ponto certo. Como é que você envolve os colaboradores, clientes e outras partes interessadas nessas campanhas sociais? Porque, com certeza, para ajudar uma instituição não dá para ser só você. Você precisa envolver outras pessoas. Como você envolve essas outras pessoas nessas campanhas? O nosso comitê ele é de voluntariado, né? Então, os colaboradores que se identificam com essa ideia, ela participa do comitê e aí a gente faz as campanhas, a gente faz as divulgações nas redes sociais, muitas vezes a gente procura auxílio de empresas, a gente faz gincana interna para verificar qual a equipe vai conseguir maior número de arrecadação. E aí a gente vai inventando coisas para conseguir ajudar o quanto mais a sociedade. Movimenta todo mundo, então. Já que vocês, de uma forma geral, já vêm trabalhando essas questões sociais há bastante tempo, das campanhas que vocês já passaram, já inventaram, já botaram em prática, fala pra gente aquela assim que virou xodó de vocês, que foi super bem sucedida, que emocionou todo mundo. Me fala qual foi. A campanha do Dia das Crianças, que a gente fez a gincana, nós arrecadamos mais de 11 mil litros de leite e as instituições, nós ajudamos 3 instituições da cidade, quando elas vieram buscar, eles vieram com uma Kombi e a Kombi quase não conseguiu sair de tão cheia que estava. Então foi uma coisa bem emocionante, para os colaboradores também isso foi muito legal, eles se sentirem úteis, né, em estar ajudando ali numa coisa muito real. É muito legal. Palpável, né? Muito. E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas elas têm um desejo de ajudar, mas acabam não sabendo como. E quando a gente vai num cartório, que é um lugar que a gente confia, e que tem uma campanha, você sabe que é séria e que você pode ajudar. Então, sempre que vocês forem em cartórios que tem campanhas sociais, ajudem, porque com certeza será destinado a uma instituição séria, que já foi verificada anteriormente pelo cartório, e vale muito a pena, né? Porque vamos estar devolvendo um pouquinho, como você falou, para a sociedade de todo o bem que ela nos faz, né? Karine, agora a gente estamos chegando na reta final. Você já falou para mim ali quais são os desafios da sua gestão, o que é que você está pretendendo em termos de premiação para esse ano de 2025. E para a gente finalizar, eu queria só que você falasse para os seus colegas que são titulares, substitutos, né, interinos de outros cartórios, qual é a vantagem, se vale realmente a pena investir em gestão, em ter ajuda externa, acompanhamento, o que é que muda no dia a dia do cartório e se vale mesmo a pena investir nisso? Vale muito a pena. A hora que você começa a investir em gestão, o cartório muda como um todo, muda a parte de pessoas, você vai saber onde você tem que investir, onde que você precisa melhorar, quais os treinamentos você precisa fornecer para os seus colaboradores, o que você espera do seu cliente, o que o seu cliente espera de você. Então esse é o caminho. Se você não tem conhecimento, procura uma assessoria. Hoje existem algumas especializadas em cartórios, porque eu falo que cartório é um ramo diferente de empresa, mas não deixa de ser empresa, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade hoje, de melhorar a gestão. Karine, queria muito te agradecer mais uma vez. Obrigado por embarcar com a gente nesse projeto novo. E você que está nos acompanhando, que trabalha num cartório, que tem boas práticas de gestão, que queira compartilhar com os outros cartórios, entre em contato com a Noreg São Paulo e a gente vai até você ou você vem até a gente para a gente fazer um café com gestão aí, para que cada vez mais a área extrajudicial consiga melhorar e que a sociedade é a que vai ser mais beneficiada com todas essas implantações de gestão.
Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.